Eu sou Vânia e aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro. Lembrando a você que nossos encontros são semanais e que é o momento em que nos conectamos com Jesus, com o plano mais alto, a fim de que as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo possam nos trazer não só entendimento, compreensão, mas também nos envolver naquelas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, a fim de que todos nós nos sintamos encorajados e fortalecidos para prosseguir em nossa jornada. Lembra você para preparar a água que você vai tomar durante a semana. Lembrando que, se for para tratamento ou uso individual, ela deve estar separada, não é verdade? Então vamos lá, com o pensamento em Jesus, fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, com os corações agradecidos por mais esta oportunidade de falarmos do seu Evangelho à luz da doutrina, aqui estamos, Senhor, pedindo a assistência e a proteção amorosa da direção espiritual de nosso encontro e que as vibrações de paz envolvam todos os lares, todos aqueles encarnados e desencarnados que estão sintonizados conosco, a fim de, através do conhecimento de nós mesmos e do Evangelho de Jesus, possamos caminhar firmes rumo à perfeição. Pedimos, Jesus, a assistência misericordiosa para todos aqueles que se encontram acamados em seus lares e hospitais, para aqueles com ideação suicida, para aqueles que estão vivendo momentos turbulentos, difíceis, que a misericórdia do Pai, através da assistência de seus emissários, possa acolher, amparar, esclarecer e consolar todos aqueles que estão sofrendo. E assim, Jesus, em seu nome, iniciamos o nosso encontro de hoje. E quem vai fazer a sequência do estudo de hoje, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é a nossa querida Norminha, que na instrução dos Espíritos, no item 14, vai nos falar sobre perdão das ofensas. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia, que sejam de paz, né, os nossos pensamentos e sentimentos para o estudo dessas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e ela inicia-se com essa mensagem de Simeão de Bordeaux, 1862, item 14, né, desse capítulo. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós a perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa,
tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Então, vamos dar uma paradinha, não é? Para refletirmos acerca deste primeiro parágrafo. Quando o mestre disse a Pedro para perdoar, ele estava usando uma expressão hebraica, meus queridos irmãos, que simboliza um número infinito de vezes, com aquele 70 vezes 7. Era uma expressão hebraica comum na época do mestre. Ele nos mostra que devemos perdoar nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limites, assim como Deus nos perdoa. Perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, de compaixão e de misericórdia, ou seja, ter compaixão com a miséria moral, tendo indulgência, perdoando o nosso irmão. Lembrando aquele famoso BIP, tão falado pelos palestrantes espíritas, que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bom, ter indulgência, no dicionário, meus irmãos, é para aquele que está pronto para perdoar. Agora, a doutrina espírita, ela amplia esse sentido. E ela nos diz que é a oportunidade de trabalhar o nosso orgulho. Então, sede indulgentes, não é? Como foi Jesus. Lembrando que o orgulho é contrário à humildade. E a humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real, não é? Ai daquele, meus irmãos, que diz então, eu não perdoo jamais. Porque, se não for condenado pelos homens, não é? O será por Deus. Quantas vezes nós oramos a maravilhosa oração do Pai Nosso que o Mestre nos deixou e repetimos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente repete apenas como frase decorada, não é? Nós estamos perdoando apenas em palavras e não com o nosso coração. Se não há o verdadeiro perdão, com que direito reclamaremos o perdão de nossas próprias faltas, né? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Essa emoção, meus irmãos, de mágoa demorada, pode impulsionar-nos a atos de vingança. Em casos extremos, até praticamos assassinatos.
invigilantemente distraídos de que podemos até conseguir impetrar um plano e nos livrarmos da justiça terrena quando cometemos esses excessos em nome do não perdão, mas não da nossa consciência, onde estão gravadas as leis de Deus. Ao permanecermos no rancor, atraímos para nós baixas vibrações. Nos sintonizamos com irmãos do plano inferior. E aí passamos a adotar padrões de resistência, de autopiedade, nos fazendo esquecer da orientação do nosso querido mestre. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, meus irmãos, aquele que diz, perdoo, mas não esqueço, ele ignora que o perdão verdadeiro rompe os grilhões, não é? Que fazem a mágoa perdurar. Mágoa que potencializa a dor e adoece o ser humano, como a própria ciência vem comprovando. Certa vez, eu ouvi uma palestra de um médico espírita. Ele dizia que aconselhou uma paciente dele que tinha câncer para que ela perdoasse, porque isso auxiliaria, não é? Na superação da sua enfermidade. Mas ela estava assim tão empedernida no não perdão que a resposta dela para o médico foi: morro, mas não perdoo. Então, meus irmãos, é muito complicado. Por isso que o nosso mestre nos advertiu tanto, não é? Pela necessidade do perdão. Mas aí vocês diriam, né, assim para mim: puxa, Norma, é muito fácil falar, mas difícil é colocar em prática. Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, não é? Então, nós encontramos, queridos irmãos, na prece, um instrumento de superação. Quando a mágoa povoar nossa mente, não é? E nós nos lembrarmos daquela pessoa que nos magoou, ressofrendo pelo que ela nos fez, vamos fazer um movimento inverso. Vamos imaginar esse irmão rodeado de luz. Vamos orar por eles e pedir que as luzes do amor ampliem a sua sensibilidade, para que ele passe a praticar a verdadeira caridade com o próximo, né? Agora, se nós persistirmos nesse exercício, aos poucos, meus irmãos, nós vamos perceber que as mágoas vão se dissipando, porque ao tempo que nós estamos auxiliando o nosso irmão, orando por ele, essa energia divina passa primeiro por nós. E nós estamos sendo curados dessa mágoa. Então, perdoar, meus irmãos, não é esquecer, é não sofrer em virtude do entendimento e aplicação habitual das leis de Deus no nosso dia a dia. Nossa dificuldade de perdoar é porque somos ainda imperfeitos e trazemos em nós orgulho e egoísmo. E é por isso que, sabedor dessa nossa dificuldade, para cristalizar em nós a necessidade do perdão, disse o mestre no momento extremo: Pai,
perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, reflitamos. Como Jesus agiria na situação em que me encontro, sempre que uma mágoa estiver alfinetando nosso coração? Lembrando que a primeira coisa que Jesus fez ao desencarnar foi procurar Judas no plano espiritual para ajudá-lo. E que também não foi por acaso que o Mestre nos recomendou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, não é? E mais à frente, para que não sejas aprisionado pela justiça divina, pois não saireis de lá até pagar o último ceitil. Quer dizer, nós mesmos nos aprisionamos com esses sentimentos, não é? A orientação do mestre é revidar o mal com o bem. Por isso, o próximo parágrafo vai tratar disso, que fala: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. E é por isso que a gente tem tanta emoção, né, com a oração que diz: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, queridos irmãos, até aqui foram essas as considerações. Agora, vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, para ela dar continuidade a essa mensagem. É com você, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Então vamos lá, na sequência da mensagem do Espírito Simeão sobre perdão das ofensas. Antes de iniciarmos, vamos parar para refletir um pouquinho. Perdoar é difícil? É, mas não é impossível. Quais são os benefícios do perdão? A alma fica mais leve, o coração fica mais alegre, fica menos tenso. E nós temos uma oportunidade maravilhosa de exercitar esse perdão, colocando-nos no lugar do outro. E se fosse conosco? Está aí um bom argumento para a nossa reflexão. Se perdoar o outro é muito difícil, como eu quero ser perdoado? Ou eu não quero ser perdoado? Pensemos nisso. Vamos lá. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. O Espírito Simeão, obviamente, se refere a Jesus. E ele nos pede que estudemos e comentemos essas palavras. Porque muitas vezes nós achamos que nós já entendemos, que aquilo passou pela nossa mente, pela nossa inteligência, e pronto. Mas quando as palavras
nos tocam em inteligência, em razão e em sentimento, aí sim. Aí nós entendemos a razão, o porquê de perdoarmos, e nós vamos perdoar o outro. Porque não basta perdoar da boca para fora. Não é desse perdão que a lição nos fala. É aquele perdão, como disse muito bem Norminha, que vai tirar aquela mágoa, aquela má água dentro de nós. Porque existem pessoas que dizem perdoar, mas não esquecem, mas não entendem, não querem compreender. Já foi dito que todos nós somos imperfeitos, então todos nós temos qualidades e defeitos. Então, uma maneira menos dolorosa para nós é procurarmos valorizar mais as qualidades do que os defeitos. Porque assim procedendo, nós teremos simpatias, boas amizades, contatos a menos, né? Porque muitas vezes, por não haver o perdão, não haver o diálogo, não haver o entendimento, né, as pessoas rompem as suas relações e muitas vezes em situações constrangedoras, principalmente no âmbito familiar, né? Perdoai aos vossos irmãos como precisais que vos perdoe. O Espírito Simeão afirma categoricamente: nós também precisamos do perdão. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não teríeis nenhum merecimento em desculpar os erros dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Está aí para nós pensarmos, olha a diferença entre me perdoe, me desculpe. O Espírito colocou aqui que o mérito, o valor do perdão é proporcional à gravidade do mal causado a outra pessoa. Tá? Porque não haveria merecimento nenhum, né? E nós pedimos perdão para um simples arranhão, quer dizer o quê? Algo superficial, algo pequeno, algo que não machucou gravemente ou profundamente, né? Então, quanto mais grave mais grave é a situação, maior deve ser o nosso esforço para perdoar. Porque se nenhum de nós está isento de falhas, amanhã seremos nós os necessitados de perdão. E aí, como é que nós queremos que o outro aja para conosco? Certo? Espíritas, ou chamado particularmente para nós, espíritas, entre os irmãos, o chamado é para nós espíritas. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, não deve ser uma palavra vazia, uma palavra inútil. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Uau! Quer dizer o quê? Não é só falar que é espírita, eu tenho que exemplificar, dar o testemunho, mostrar que o espiritismo entrou na minha inteligência, na minha razão, mas também no meu sentimento. Porque quando o conhecimento toca o sentimento, ele nos conduz a uma transformação moral.
Esquecei o mal que vos hajam feito. Ah, Vânia, eu não dou conta de fazer isso. Ixi, aquele meu irmão não quero nem ver pintado de ouro. Nós sabemos que, principalmente dentro do lar, muitas vezes as relações não são fáceis, porque reencarnamos com uma programação e quase sempre no nosso grupamento doméstico sanguíneo, nós temos espíritos adversários ou espíritos antipáticos. Então aí é hora de nós provarmos se efetivamente podemos dizer que somos espíritos. Sem aquela desculpa que muitas vezes nós ouvimos assim: ah, Vânia, estou tentando, né? Como diz Francisco de Xavier, não tem amigo de mais, nem amigo de menos, e nem espírita de mais, nem espírita de menos. Sejamos espíritas, que são aqueles que creem nos princípios espíritas e se esforçam por praticá-los. Então aí, esquecei o mal que vos hajam feito. Qual que é a recomendação que eu lembro aqui? Vamos esquecer o mal, porque se não o fizermos, esse mal vai nos acompanhar nas encarnações futuras, até que seja resolvido. E outra, recordando o que nós vimos em nosso encontro anterior, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Se hoje eu estou recebendo uma ofensa, uma injúria, um mal qualquer, o que será que eu fiz em outra vida para que tal acontecesse? Ah, Vânia, eu não lembro da outra vida. Bom, a maioria de nós não se recorda. Quantas vezes, ou muitas vezes, nós podemos ter, assim, flashes, pequenas lembranças, tá? Mas nós podemos muito bem traçar o panorama de nossa existência anterior pelo que nos acontece hoje, pela maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas, as nossas preferências, os nossos hábitos, os nossos vícios, né? Então, é melhor esquecer o mal que nós recebemos para que nós pensemos no bem, falemos no bem e façamos o bem. Não pensei senão numa coisa, no bem que podemos fazer. E aí, equivocadamente, algumas pessoas dizem assim: ah, fulano não faz o mal, mas também não faz o bem. Não fazer o bem quando nós temos condições, oportunidades, é tão grave quanto fazer o mal. Não sou eu que estou falando. É o que nós depreendemos dos estudos espíritas, principalmente do Evangelho. Aquele que enveredou, que tomou esse caminho, não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Uau! Aí aquele que diz assim: ah, mas eu só pensei, eu não falei nada. Ou então, só pensei, não fiz nada. Pensamento traz responsabilidade, porque pensamento é energia. E quando nós pensamos, nós emitimos, nós produzimos ondas eletromagnéticas que atraem, que chamam para perto de nós aqueles que sintonizam com aquela faixa, com aquela frequência. Então aí, o que acontece? Nós atraímos muitas vezes obsessores que vão se compactuar com as nossas vibrações negativas, com os nossos pensamentos, para prejudicar alguém. Olha aí, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Deus, por ser onisciente, quer dizer, ele sabe tudo.
o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fizemos. Então não tem como usar máscara. Fazei, portanto, que eles, os pensamentos, sejam desprovidos de todo sentimento de rancor, de raiva, de ódio. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Aí há que tomar cuidado com a hipocrisia, né? Aquele que sorri para quem ele fez mal, faz um gracejo, mas o que a aparência externa revela, nem sempre é o que se passa dentro da mente, do coração da pessoa, né? Então, que nós tomemos cuidado, porque Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Olha que maravilha, quando você for se deitar, colocar a cabeça sobre o travesseiro, à noite, você dizer: nada tenho contra o meu próximo. Esse é o caminho para a conquista da felicidade. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, na questão 919, que tem por subtítulo Conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho sugere que toda noite, ao deitar, quando recostamos a cabeça sobre o travesseiro, que passemos a limpo o nosso dia, como se estivesse desfilando um filme à nossa frente, e nós veríamos e analisaríamos tudo o que aconteceu conosco, de manhã, à tarde, à noite, quem nós encontramos, o que cada um falou e daí por diante. Porque analisando o nosso dia, se tudo correu bem, se fizemos todo o bem possível, o nosso sono vai ser repousante, vai ser tranquilo, vai ser calmo, benéfico. Se não, teremos uma noite inquieta, tumultuada muitas vezes por pesadelos ou por encontros desagradáveis, né? Então, a escolha de qual caminho seguir, ela depende única e exclusivamente de nós. Não estou simplificando a questão do perdão, mas se nós gostamos de nós, pelo menos um pouquinho, se nós queremos nos ver livres de aflições, de angústias, de dores, de sofrimentos, vamos exercitar o perdão. Não é fácil. Como é que eu faço, Vânia? Primeira coisa, gente, orar, pedir a Deus, ao nosso anjo guardião ou mentor, que nos ajude a perdoar fulano, que nos mostre outra situação, para que nós mudemos o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Depois também precisamos lembrar aquela outra fala de Jesus: a cada um de acordo com suas obras. Eu faço bem, o bem volta para mim. Eu faço o mal volta para mim. Então, como nós somos criaturas imperfeitas, o mal ainda predomina em nós. E ele se disfarça, ou ele assume características ou vestimentas diferentes, né? A maledicência, a ciúme, a inveja, a intriga, e assim por diante. Então, vamos nos vigiar, vamos orar, para que nós, ao partirmos aqui da Terra, possamos ir em paz. Ok? Grande abraço. Norminha agora vai fazer uma leitura maravilhosa do livro Vivendo o Evangelho, Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho. É com você, Norminha.
Ok, minha irmãzinha. O título dessa lição 120 é Perdão de Cada Dia. Vamos ver o que André Luiz nos traz, né, para a nossa reflexão. Diz ele: são muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como. Aí ele vai passar a elencar, não é, uma série dessas situações que acontecem como espinhos, nos acicatando o coração, não é? Aquele aguilhão que o Evangelho fala, que vai nos magoando no dia a dia. Mas é uma oportunidade de estarmos comprovando se estamos realmente exercitando, como bons espíritas, o ensinamento do Mestre, do vigiai e orai, como a nossa querida Vânia tão bem colocou, relembrando a questão 919 do Livro dos Espíritos, não é? E como anda essa nossa perseverança na prática do bem, apesar dos acicatamentos que passamos. Então, prossegue André: brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia dos parentes, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega. Gente, qual de nós ainda não passou por essas situações, não é verdade? A Vânia também já havia colocado, não nascemos por acaso na companhia de pessoas com as quais temos débitos pretéritos, que não são simpáticas a nós. É um exercício de perseverança que nos é dado nessa maravilhosa reencarnação atual para testarmos a nossa perseverança, para exercitarmos o perdão, para nos aprimorarmos, não é? Quantos fazem brincadeira de mau gosto? Se a pessoa está um pouco acima do peso, já faz brincadeira com isso, que magoa a pessoa, não é? A gente muito facilmente magoa-se que o amigo esqueceu do nosso aniversário, esquecendo que a vida está num ritmo tão acelerado que é passível que isso aconteça, não é? Hipocrisia do parente. É aquilo que a Vânia falou. No coração, o sentimento é um, e a expressão externada é contrária, mas a gente percebe quando o que é proferido é verdadeiro ou não, porque a gente sente a sintonia, não é? E a rispidez do chefe é aquele que esquece-se, né, que estamos aqui para o exercício do amor ao próximo. Então, não é o cargo que a gente ocupa que vai nos conferir justificativa, não é? Para sermos ríspidos com ninguém. Nós precisamos saber burlar isso, não é? Hostilidade dos colegas. Então, é aquilo que a gente falou quando estudamos a primeira parte do Evangelho. Vamos orar por essas pessoas, para que elas se sensibilizem mais. E André Luiz prossegue: mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência dos filhos, mesquinhez do irmão. Aqui está falando tudo relativo ao convívio familiar, não é? Tão comum para todos nós. Às vezes, o mau humor do esposo, da esposa, ou a irritação, está ligado a problemas que ele trouxe da rua. Então, é o momento da gente ser
benevolente, não é? Indulgente. Se estiver nesse clima, que nós até nos abstenhamos de conversa naquele momento, para depois, quando a coisa estiver com a poeira baixada, podermos conversar civilizadamente, não é, meus irmãos? A mesquinhez dos irmãos, quantas famílias, não é, passam por isso? Principalmente quando divide-se herança, não é? Então, vamos orar, ter misericórdia daqueles que ainda têm esse tipo de comportamento. E continua André, negligência do balconista. Às vezes a gente se irrita, né, por tão pouco. Desrespeito do genro, implicância da sogra. Olha aí os acatamentos familiares, como André ressalta. Inconveniência do vizinho. Sabemos que não estamos no lugar errado. Estamos na família certa, no ambiente que compramos o nosso imóvel ou alugamos certo, para passarmos pelo que necessitamos para o nosso aprendizado. Destempero verbal no trânsito. Isso me lembra uma vez uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra, que ele disse que vinha no trânsito e aconteceu alguma coisa assim de muita imprevidência do motorista que o estava cortando. E ele já ia abrir a janela para esbravejar alguma coisa. Mas o filho dele, que estava ao lado dele, tocou a mão dele e falou: pai, e se for um dos seus ouvintes? Um dos ouvintes da sua palestra, pai? Aí ele foi o freio, né? Foi o freio que ele precisou naquele momento. Olha que humildade. Ele relatou isso para o nosso ensinamento, como a gente é testado em todo momento, em todo lugar. E aí ele nos exemplificou, ele freou aquele ímpeto, porque às vezes as imprudências do trânsito acontecem realmente por questões de falta de responsabilidade mesmo, não é? Mas às vezes aquele que está nos cortando está levando uma pessoa que está ali necessitando urgentemente de uma assistência em pronto-socorro, e ele está, nesse momento, fazendo por isso. Então, Jesus sempre nos fala: não julgueis para não serdes julgados. Vamos agradecer a Deus por não ter acontecido nada conosco, não é? E que aquela pessoa siga, né? Sem causar nenhum problema para ninguém. Então, e a última que ele fala, agressividade gratuita. É para a gente, então, controlar, né, a nossa fala. Porque, meus irmãos, palavras ditas são energias. Se são ditas, elas marcam. E aí a gente vai receber as consequências, tanto da agressividade verbal, como da agressividade gestual, não é verdade? Às vezes trazem consequências enormes. Assim, quando a gente recebe esse tipo de coisa, a gente tem que aqui no caso o André está falando isso, né? Nós estamos recebendo agressividade. A gente tem que pensar 2 vezes. Uma vez eu contei para vocês aqui a história do Chico, que ele estava idosinho e já não estava podendo receber um por um, e uma irmãzinha que veio de outro estado para ser atendida por ele, estava muito nervosa, esbravejando do lado de fora, e as pessoas que o assistiam lá pegavam o nome, o endereço, levavam para ele, e ele passava o parecer. Mas ela estava tão alterada que o Chico abriu a porta e pediu que ela entrasse. E quando ela entrou, ela não aproveitou aquela oportunidade. Ela ficou esbravejando, ele falou: "Minha irmã, em que posso servi-la?" E ela continuou a esbravejar,
agredindo Chico verbalmente, dizendo que ele tinha deixado de subir na cabeça, por isso que ele não estava atendendo as pessoas, e ele ficou sereno. Ele conseguiu, diante daquela agressão verbal dela, ele ficou sereno. E quando ela saiu, ele falou: "Vai em paz, minha irmã", porque ela disse que não queria mais nada. Quando ele perguntou se em que ele poderia ajudá-la. Aí ela saiu e ele falou: "Vai em paz, minha irmã". E as pessoas que o auxiliavam ali falaram para ele que ficaram impressionados com a reação dele àquela agressividade. Então, disseram: "Chico, como você conseguiu se controlar a esse ponto?". Aí ele falou: "Eu mentalizei Jesus, e assim eu não entrei na sintonia vibratória que ela estava". Olha que ensinamento, meus irmãos. Quando a gente estiver sendo acicatado por alguém, não é o momento de responder, de agredir. Mentalize Jesus, neutralize. É como se estivéssemos mudando a sintonia do botão de rádio para uma sintonia melhor. E aí dissipa, né, aquela conexão com a inferioridade que está se expandindo do agressor. E aí André Luiz conclui: é verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Então tem que ter muito mais esforço, né, quando o ataque é maior. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece, da mesma forma, o sereno de cada noite. Então, a gente pode concluir com uma fala do Livro dos Espíritos, Resposta da Espiritualidade, na questão 937, não é? Que vai tratar sobre decepções, ingratidão, não é? Então, eu peguei apenas um pequeno trecho da resposta. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, é um ensinamento precioso. Não precisamos nos preocupar em revide. A justiça divina não falha. E assim, ela está na nossa consciência. Portanto, cuidemos desse aprimoramento, desta perseverança, para que possamos aurir coisas boas no futuro. É isso, meus irmãos. Vou passar agora a palavra para a nossa irmãzinha Evânia, para a magnetização da água. Fiquem na paz. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então vamos para esse momento em que pedimos os medicamentos para colocar em nossas águas, no copo, na caneca, na jarra, na garrafa que nós vamos consumir durante a semana.
uma dose equivalente a uma xícara de café, 3 vezes ao dia, vai nos trazer o alento, o bom ânimo para nós enfrentarmos os desafios diários. Vamos sintonizar com Jesus, o médico das almas. Mestre Jesus, nesse instante vos pedimos, Senhor, sejam colocados em nossas águas os medicamentos trazidos dos laboratórios divinos e somados, trabalhados pelos espíritos magnetizadores, possam trazer o medicamento ou os medicamentos de acordo com a necessidade de cada um de nós, a fim de que nosso espírito se acalme, se asserene diante dos embates da vida, que nós os sintamos fortalecidos no corpo físico, no perispírito, para que a nossa imunidade afaste de nós prováveis inflamações e infecções. Sabemos, Senhor, que esses remédios os médicos da terra não conhecem, mas que pedimos, Senhor, sejam colocados em nome do seu amor e da sua misericórdia por todos nós. Que assim seja, Mestre. E agora, meus caros, chegamos ao final de mais um encontro do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, deixando a todos um grande abraço, votos de uma semana abençoada e que nós possamos estar juntos no próximo encontro. Mestre Jesus, queridos benfeitores, diretores espirituais de nosso encontro, com os corações agradecidos por mais esse momento de leitura e comentários do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, vos pedimos, Senhor, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada, desencarnada, para aqueles que estão passando por dificuldades oriundas de calamidades climáticas, para aqueles que atentam contra a própria vida, para aqueles, Senhor, que se encontram desmotivados, desesperançados, que os emissários do Pai possam, Senhor, acolher, esclarecer, confortar, amparar, Senhor, todos, para que se sintam abraçados, esperançosos de um futuro melhor. Lembrando, Senhor, de pedir para todos os lares da terra, para os nossos familiares, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Onde haja dor, onde haja guerra, onde haja tristeza, onde haja miséria, que o socorro possa chegar, Senhor, em forma de uma palavra confortante, de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de um prato de sopa, de um copo de chá ou café. Que todos, Senhor, sejam amparados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até o próximo encontro, meus caros. Deus os abençoe.